você que está fora da Matrix, ao assistir uma programação de televisão ou ver uma notícia dada pela TV, você agora já consegue observar os aspectos ocultos da notícia. Por quê? Porque você agora observa do lado de fora e não mais do lado de dentro. Assim, fatos que ocorrem no nosso país. E exatamente esses fatos, ao serem divulgados pela televisão, pega todo brasileiro, pega o gado em geral, como presas fáceis, mas não pega você neste contexto mais, porque você agora percebe a mentalidade Illuminati e o aspecto da nova ordem mundial envolvendo a notícia. Parabéns a você por isso. Vamos juntos, então, acompanhar uma informação que a televisão divulgou e que é um fato que ocorreu em Uberlândia, em Minas Gerais, onde um vereador, por ele próprio, teve a ideia de colocar hidrômetro pré-pago na casa das pessoas daquele município. Então você já percebe o aspecto Illuminati na coisa. Um vereador teve essa ideia. Será? Quando você observa o tabuleiro do xadrez Illuminati, você percebe que a questão envolvendo a água no planeta está sendo toda ela movimentada. E muitas peças estão sendo movidas nesse sentido. Então, para nós, simples mortais, eles querem dizer que um vereador teve a ideia de fazer uma lei de acordo com uma arregimentação mundial que está sendo feita na tomada da água. Mas para o gado, aquele que gosta de ver novelas, Big Brother, assistir o futebol, torcer para o seu clube preferido, escolher a sua escola de samba no carnaval, aquele que adora ir para as igrejas, ficar enfiado em religião, tapado, cego, igual burro, igual mula, tadinha da mula, não posso ofendê-la. Essas pessoas não percebem que é uma conspiração, que, na verdade, não é ideia de um vereador, mas é uma ideia da mentalidade Illuminati, que tem que colocar agora os seus personas, colocar agora os seus cupichas, para poder se nomearem pais da criança. Uberlândia, a Câmara Municipal aprovou a colocação de hidrômetros pré-pagos nas casas das pessoas. Nós vamos analisar detalhadamente esta informação e vamos juntos, para quem não viu ainda o aspecto da nova ordem mundial, para quem ainda está dentro da Matrix, nós vamos detalhar e mostrar todos os aspectos desta informação e que tem a ver com a intenção global dos senhores do mundo de tomar de nós a água e a intenção global de se cada vez mais condicionar o povo a ficar dependente do sistema e agora não só uma dependência em relação a conforto, não só uma dependência em relação à comodidade, mas uma dependência em relação à sobrevivência, à vida, porque a água é de vital importância. Vamos acompanhar a matéria pedacinho por pedacinho e observar os aspectos nojentos envolvendo esta informação da televisão e este fato, a aprovação desta lei que autoriza o prefeito de Uberlândia a colocar hidrômetros pré-pagos nas casas das pessoas daquele município, independente de informar para o povo quem vai fabricar, quem está fabricando, ou quem vai lucrar, ou quem está lucrando com estes equipamentos que serão comprados com o dinheiro das pessoas que vão pagar e muito caro pela instalação desses hidrômetros nas suas casas. Acompanhe a reportagem comigo, analisando. Pagar pela água antes do consumo. É o sistema pré-pago que foi criado em Uberlândia através de uma lei aprovada na Câmara. A intenção é beneficiar quem tem um imóvel e ainda não tem a escritura. Como o administrador público, como o sistema, como a televisão, como a mídia, todos estão a favor do povo, porque o povo é importante, valioso e precioso. Então o objetivo é facilitar. O objetivo é promover algo bom para a população, né? Para facilitar a vida daqueles que não têm escritura da sua casa. O repórter começa dizendo que o negócio é bom, é para facilitar, é para o bem do povo.
e vai dizer que é para facilitar a vida daqueles que não têm escritura dos seus terrenos, das suas casas. O que significa isso? Eu já vou antecipar. Significa que tudo o que o povo tem que obedecer está baseado em leis criadas. E estas leis podem ser modificadas ou até revogadas. Basta a Câmara Municipal fazer uma lei que revoga aquela ou que modifica. Assim, para que a população tenha água na sua casa, bastaria, por exemplo, a Câmara Municipal fazer uma lei que modifique o texto da lei vigente, que diz que quem não tem escritura definitiva, mas apenas um contrato de compra ou venda, não pode ter água canalizada na sua casa. Repare como a solução é bem simples. A lei diz, em Uberlândia, que a pessoa não pode ter água canalizada na casa dela se ela não tiver a escritura definitiva. O que os vereadores deveriam fazer? Modifica o texto da lei. E agora, nesta emenda, ou nesta nova lei modificando a outra, vai dizer-se, olha, as pessoas podem ter água canalizada nas suas casas, mesmo não tendo a escritura definitiva. Resolve o problema facilmente, mas eles têm que colocar o hidrômetro pré-pago. É uma introdução, porque primeiro é em Uberlândia e depois será no Brasil inteiro. Isso já aconteceu na África inteira. Começou em 2008 e hoje, 2015 para 2016, todos os países da África já têm o hidrômetro pré-pago e a água já foi privatizada por lá. Aqui as peças do tabuleiro vão sendo movimentadas de acordo com o tempo e espaço, ou seja, a linha do tempo. Ainda não é hora de ter hidrômetro em todos os municípios brasileiros, em todas as casas do país. Mas já começou-se a falar nisso, porque é uma introdução para o povo já ir recebendo a informação e se acostumando com a ideia. E, é claro, a televisão vai dizer que é para o benefício das pessoas. Consumo é o sistema pré-pago que foi criado em Uberlândia através de uma lei aprovada na Câmara. A intenção é beneficiar quem tem um imóvel e ainda não tem escritura. Uma tentativa aí de evitar ligações clandestinas de água. O projeto de autoria dos vereadores Silésio Miranda, do PT, e de Davi Tomás, PSDB, estava em discussão na Câmara Municipal desde março. Recebeu críticas e sofreu alterações. Cria o sistema pré-pago no fornecimento da água, legalizando o serviço em loteamentos em que os moradores ainda não possuem documento do imóvel. A ideia, então, é que esses hidrômetros pré-pagos possibilitem legalizar o sistema de abastecimento d'água em loteamentos, onde as pessoas não possuem a escritura do imóvel. Agora você imagina que história é essa? Para que venha a legalizar os seus imóveis com a água, sem ter esta escritura do terreno, as pessoas bastam agora, no lugar da escritura, ter o hidrômetro. Você não tem escritura? Compra o hidrômetro. Coloca o hidrômetro, porque com o hidrômetro você consegue a água, mesmo sem ter a escritura. E por que não? Mais uma vez eu insisto, esses vereadores modificaram a lei dizendo, olha, mesmo não tendo escritura, água é um direito à vida e o governo vai instalar os canos d'água na sua casa para você pagar a água, o que já é um absurdo, porque se nós estivéssemos vivendo nos anos 20, com a mentalidade da população livre dos anos 20, nós diríamos o seguinte, olha, seja onde for que tem uma casa, deve o poder público constituído pelo povo colocar água para as pessoas de graça. Esta é a mentalidade, tanto que na Irlanda, até 2015, ninguém pagava pela água, taxa nenhuma, a título nenhum. Mas, aqui no Brasil, como pão e circo é abundante, as pessoas não param para rever a sua história e perceber que em um passado, pouco atrás, um passado não distante, a liberdade permitia que as pessoas obtivessem água sem ter que pagar por ela. E afinal, a água não é como um relógio, não é como um paletó que alguém fabricou. A água é algo que vem diretamente dos céus, mandado pelo nosso Criador para nos dar vida. Mas, infelizmente, a população que está embriagada por esta Babilônia confusa do sistema não percebe nada disso. E acaba achando realmente que quando a televisão dá uma notícia desse tipo, é uma notícia boa para o povo.
E o povo vai pensar, olha, eu não tinha água porque eu não tinha escritura. E agora, com esse hidrômetro, eu vou poder ter água? Venha, hidrômetro, eu pago para ter a água de forma antecipada. E isso não é nada demais, se você for observar no contexto pequeno da mentalidade humana do conhecimento, de que é apenas uma lei em Uberlândia. A pessoa não percebe que este é um prenúncio de algo que vai acontecer no Brasil inteiro. E que, em um determinado momento que a pessoa não tiver crédito para colocar nesse hidrômetro, a pessoa não vai ter outra alternativa como tem hoje. Pergunto a você, este pessoal destes loteamentos de Uberlândia, que hoje estão morando lá sem o hidrômetro, hoje eles estão mortos de sede ou estas pessoas hoje têm como conseguir água? Hoje elas têm como conseguir água. Mas a partir do momento em que elas se submeterem a este sistema, não haverá possibilidade de se conseguir água como se consegue hoje. E não pagando pelo crédito da água, para ser colocado nesse hidrômetro pré-pago, estas pessoas vão amargar uma dificuldade extrema por falta de condições de obter a água. E você que não é de Uberlândia, mas é de qualquer outra cidade, bairro, estado deste país, não vá achar que você está livre, porque isso vai acontecer no Brasil inteiro, como aconteceu em diversos países da África, como está acontecendo hoje em vários países, inclusive no México. Aqui no Brasil, esta etapa da agenda global também está seguindo a passos largos. Vamos continuar ouvindo a reportagem para analisarmos mais. Uberlândia tem muitos moradores que têm somente contrato de compra e venda, não tem a sua escritura definitiva. E sem a escritura definitiva, não pode fazer uma ligação de água. Então, agora, o seu doutor, o seu homem estudado da política, o seu vereador, por que você, vereador, não faz a lei dizendo que agora o povo pode ter água encanada mesmo sem escritura? Que mistério tem neste hidrômetro que, ao instalá-lo, ele sobrepõe a lei? Olha, você pode colocar água na sua casa sem ter escritura, desde que você compre o hidrômetro que o maçom apadrinhado por nós estará fabricando para arrumar rios de dinheiro em cima de você, otário. Fala assim, seu vereador, o senhor é espertinho, é mineirinho, no seu papinho, mas o senhor não convence quem está fora da Matrix, não, seu vereador. O senhor, como legislador, o senhor pode apresentar qualquer lei. Por que a digníssima pessoa do senhor vereador, ilustríssimo vereador, não criou a lei dizendo que a partir de agora a pessoa pode sim colocar água na sua casa mesmo não tendo escritura? Que história é essa de que tem que ter um hidrômetro pré-pago para poder colocar água sem ter escritura, seu doutor? Vai enganar quem, seu mineirinho? Muito malandrinho, para o meu gosto. O que foi feito é isso. Então, agora ele pode se dirigir ao DEMAI com esse contrato de compra e venda e fazer uma ligação de água pré-pago. É como o celular pré-pago. Põe o crédito e gasta e usa. Então, com isso, o DEMAI diminui as perdas e arrecada, e a pessoa de bem vai ter a sua ligação legalizada. E a pessoa de bem vai ter a sua ligação legalizada. Só nesta pequena frase nós percebemos coisas interessantíssimas na visão deste vereador. E quando eu falo deste vereador é porque foi ele quem fez a lei. Mas não estamos crucificando, eu nem o conheço. Eu digo que todo o sistema é assim. Tá certo? Pessoas de bem para o sistema Illuminati é pessoas que possuem bens. Toda pessoa de bem vai ter a sua água legalizada. Pessoa de bens é quem pode pagar pelo hidrômetro. As pessoas de locais que não são ainda loteamentos, mas são locais que as pessoas foram para lá e foram fazendo suas barraquinhas, suas casinhas, essas não são pessoas de bem. As pessoas de bem não são aquelas que fazem bem ao seu próximo. Para o sistema, as pessoas de bem são as que se legalizam perante o sistema, que cada vez criam mais motivos para as pessoas se legalizarem, cada vez mais regras para as pessoas se contextualizarem. Na visão Illuminati, pessoa de bem é pessoa que está totalmente integralizada com o sistema. Pessoa de bem tem uma conotação diferente do que nós aprendemos nas escrituras sobre ser uma pessoa de bem, uma pessoa que não faz mal a ninguém. Vamos continuar com esta matéria nojenta.
A lei vai beneficiar apenas famílias que vivem em áreas regularizadas do município, excluindo áreas invadidas e de litígio. Segundo Davi Tomás, a expectativa é que cerca de 2.500 famílias sejam beneficiadas com o projeto em vários bairros da cidade. A expectativa é que 2.500 famílias sejam beneficiadas em vários locais do município. 2.500 famílias beneficiadas. Agora eu te pergunto, existem beneficiados? Sim. E te pergunto também, quem são esses? Seriam as famílias que terão que colocar esse hidrômetro pré-pago? Ou seria justamente o fabricante destes produtos que, de pronto, vai vender 1.500 peças pelo preço que quiser? Sem concorrência, porque não é um produto que se fabrica em qualquer esquina. É um produto específico, fabricado sob encomenda pelo governo. Quem vai se beneficiar de verdade? E qual o benefício que as pessoas vão ter em se escravizar na dependência de uma água que, se não colocar crédito, não pinga na torneira? Não consegue se dar descarga no vaso, não consegue se abrir num chuveiro, não consegue se esquentar para tomar um café, não consegue se ferver para fazer um arroz. Que benefício a população vai ter? Nós não sabemos se vai ter benefício, nós pensamos que não vai ter, mas certamente, fabricante deste produto, apadrinhado pelo sistema, vai obter benefícios, e não tenho dúvidas. O vereador será muito bem agraciado na sua campanha, com farto dinheiro, para mais uma vez estar eleito, protegendo os interesses de empresas como estas. O pré-pago são 4 vezes o valor da taxa mínima, isso para fazer a primeira ligação, mais as custas da ligação de água e esgoto, que o DEMAI tem os seus valores lá, dependendo da rua, né? Ou atravessa a rua ou é de cá, cada um tem o seu preço. Mas a ligação é barata e a partir daí ele vai colocando crédito e gastando a água. De acordo com o diretor do DEMAI, o projeto de água pré-paga vai ajudar a diminuir as perdas no sistema. Nós temos hoje em torno de quase 30% de perdas, que está incluído nas perdas, nos vazamentos, nas ligações clandestinas e medições erradas. Então esse é um item importante que ajuda o DEMAI no seu controle, na sua organização, mas sobretudo que beneficia muitas pessoas, que o prefeito inclusive tinha essa preocupação, e com essa lei nós vamos regularizar para centenas, milhares de pessoas que precisam da água, têm o direito e estavam impedidos por itens da lei. O responsável por esse setor de abastecimento d'água, é claro que faz um carinho, falando que o prefeito tinha preocupação em resolver isso e tal. Então você observa algumas coisas que não encaixam muito bem. Primeiro, os louros são do vereador que fez a lei. Mas na hora que o secretário vai falar, ele elogia o prefeito. Pergunta, a lei é do prefeito ou do vereador? Na própria reportagem você vê como funciona a coisa, em que se elege um camarada que foi bonzinho, que compactuou, um camarada que foi leal à sua hierarquia, como o pai da criança, mas que na verdade não é ele, não é nem o prefeito, é o sistema Illuminati que está por trás do prefeito. Outra questão, vai diminuir as perdas. Eu pergunto a você, você gastaria créditos d'água, por exemplo, regando uma planta, ou você deixaria a planta morrer? É claro que regar o jardim é algo que nós podemos fazer hoje, porque não está contabilizando créditos em um cartão pré-pago lá no hidrômetro no nosso portão. Mas, neste momento, em Uberlândia, as pessoas vão pensar 2 vezes, até mesmo antes de jogar um balde d'água na cortina da janela do seu vizinho que está pegando fogo. A situação é drástica, é terrível, mas a televisão encarregada de ferrar com o povo e favorecer o sistema coloca tudo como algo bom para o povo. As pessoas vão ser beneficiadas. Essa palavra, ela já foi dita pelo menos 4 ou 5 vezes até aqui nessa reportagem, repetindo-se na cabeça das pessoas que o povo será beneficiado. É uma repetição que se faz necessário, porque uma mentira
contada várias vezes, ela fica na cabeça do povo como uma verdade. Então há necessidade de ficar se repetindo várias vezes na mesma reportagem que a pessoa ou a população, o morador, vai ser beneficiado. Você observa. É uma notícia? É. Então, se é uma notícia, a notícia já foi dada, por que repeti-la? Mas faz parte do processo de alienação. Deve-se, de maneira eficaz, repetir aquilo que é uma mentira, para que ela se fortifique e se consolide como uma verdade na cabeça do gado. Assim, o povo de Uberlândia não vai ter dúvidas. Serão beneficiados. Orlando Rezende espera a adesão dos moradores e diz que o impacto vai ser muito positivo para o abastecimento de água em Uberlândia. Nós estamos numa campanha de uso racional, consciente da água, porque nós precisamos conviver com esse período de estiagem e um risco. Nós continuamos em estado de alerta com a situação de seca e para o uso racional, para não faltar água na nossa cidade. Este homem alerta a população que é dever do cidadão continuar com o uso racional da água, porque está em período de dificuldade. Só que este homem esquece de avisar para as empresas do município de Uberlândia, que tem contrato para gastar mais e pagar menos, para que rasguem estes contratos e passem a pagar igual o povo, e que instalem também nestas empresas de Uberlândia o cartão pré-pago, para que também venham a pagar gota a gota do que eles gastarem. E aproveitaria também, o seu cidadão, o seu moço mineirinho, falar também para a Sabesp em São Paulo, para que incentive a Rede Globo de televisão, as montadoras de carros dos Illuminati que estão no ABC Paulista, os shoppings internacionais instalados em São Paulo, para que também rasguem estes contratos com a Sabesp, na qual eles pagam cerca de 40% do valor da água e quem sabe bem menos, porque isso são os dados oficiais. Mas fora da oficialidade se paga sempre bem menos, e eu sei disso, eu já estive no meio deles. Então, como vereador um bom tempo e na política, a gente percebe como as coisas andam. Por que também não incentivar a Sabesp, que venha fazer campanha na televisão para que a Rede Globo rasgue o contrato e seja justa? E não só a Globo, mas as demais empresas Illuminati sejam justas e paguem do jeito que a população paga. É lamentável.